10h51, a gente volta a falar sobre esse importante avanço na negociação entre União Europeia e Mercosul para um acordo de livre comércio. O Conselho Europeu, ao que tudo indica, vai oficializar a aprovação do texto hoje ainda. E quem está conosco para repercutir isso é o Marcos Yankee, professor sênior de agronegócio global do INSPER. Tudo bem com o senhor, professor? Bom dia, seja bem-vindo à Rádio Bandeirantes. Tudo bem, é um prazer estar com vocês novamente e falarmos desse momento histórico, né, de dois blocos que se unem com mais de 700 milhões de pessoas. Portanto, é uma grande conquista, ainda que levou 26 anos. Então, uma novela aí. Queria primeiro perguntar ao senhor, em termos práticos, nesse primeiro momento, depois que, se tudo der certo, o acordo seja assinado, quais são os benefícios que o acordo traria para o Brasil? Olha, eu acho que os benefícios são dos dois lados, na verdade, né? Quer dizer, quando você libera o comércio e mais de 90% vai ter eliminação ou redução de tarifa, isso vai ser importante em bens industriais, em regras de origem, em serviços, investimentos, na questão das barreiras técnicas, propriedade intelectual, concorrência, subsídios, facilitação de comércio. São muitas e muitas atividades, né, que estão previstas. É um acordo amplo lá de segunda geração, portanto, é um acordo que cobre muitos temas. É claro que os interesses da Europa estão todos aí. Do nosso lado, a gente não ganhou tanto no que se refere ao agro, né? Teve todos esses protestos em vários países, mas, na verdade, o acesso, desde o começo, sempre foi através de cotas, pequenas cotas adicionais, aquelas que já existiam antes do acordo, sempre funcionou assim. Agora deram umas cotas pequenas. No mês lá de dezembro, eles introduziram uma salvaguarda: se o comércio cresce mais do que 5% da média dos últimos 3 anos, aciona uma salvaguarda, e aí aquela cota nova não funciona, né? Ou seja, é pouquíssimo acesso adicional no agro, mas todo esse resto de coisas que eu falei, elas são positivas. Quer dizer, significa que o Brasil agora vai estar interagindo mais com o mundo, participando mais do mundo. A gente não tem nenhum acordo dessa envergadura hoje, a gente só tem acordos pequenos. O próprio acordo do Mercosul hoje é muito falho. Então, quando o Mercosul se junta com a Europa, que é o maior bloco econômico do mundo, eu acho que a gente só tem a ganhar nessas áreas todas, em termos de aumento de competitividade, redução de preços, né, para o consumidor, regras para investimento, para a propriedade intelectual, uma série de coisas que possibilitam a gente a se integrar depois também com outras regiões. Professor, bom dia, aqui é o Danilo Gobato. Esse acordo não é de agora, né? A gente já explicou aqui que vem de 25, 26 anos, né? Mas esse acordo sair agora, nesse momento, não é, geopolítico, nessas tensões comerciais, no tarifaço que impôs aí o presidente norte-americano Donald Trump, esse papel dos Estados Unidos teve muita ou pouca influência do acordo sair agora, ou se continuasse Biden no poder, ou qualquer outro presidente, né, Kamala Harris, que se candidatou, o acordo iria sair de qualquer forma, de qualquer maneira, hein, professor? Então, conforme eu disse, isso aqui é um acordo das antigas, né? Um acordo amplo, seguindo as regras lá da OMC, levou 25 anos para negociar. O Trump inaugurou um outro formato. O Trump ele não está nem aí com as regras da OMC, lá com o G7, ou com o G20, ou com o ONU, ou com nada disso, certo? Ele faz a negociação lá no Salão Oval da Casa Branca, e ele procura fazer isso em uma semana, em poucos dias, né? Agora com a China está demorando um pouco, mas ele fez dezenas de acordos muito mais frágeis do que esse nosso, quer dizer, com muito menos cláusulas, muito menos negociação, mas é assim que está funcionando o mundo agora. E eu acho que a União Europeia percebeu que ela tem que ter amigos nesse novo mundo, né? Porque ela está espremida entre a indiferença e mesmo o menosprezo dos Estados Unidos à União Europeia, né? Que já não vão mais dar ajuda militar, estão mandando eles
se cuidarem deles mesmos, né? E do outro lado tem a Rússia expansionista, não só na Ucrânia, mas também ameaçando outros países da OTAN. Então a Europa está espremida lá, certo? Do outro lado, a China avança com seus aliados, né? O Trump avança na América do Sul, que é uma região tradicional de influência e colonização europeia, né? Então eu acho que esse contexto geopolítico hoje, da fragmentação global, daquilo que a gente chama de esferas de influência que estão sendo criadas, principalmente pelos Estados Unidos e pela China, levam a Europa a falar, bom, com quem que eu vou fazer alguma coisa, né? E aí ela vê que tem 26 anos de conversa com o Mercosul, precisa fechar esse acordo. Eu tenho certeza que teve uma pressão muito grande para fechar o acordo em função da nova geopolítica. Tenho certeza disso. E esse acordo estava pronto para ser assinado. E quase ele não é assinado por questões muito menores, né? Esses últimos movimentos dos agricultores europeus foram movimentos para tentar pegar uma casquinha aqui e ali, um subsídio, um apoio, um comitê de crise, alguma coisa que eles queriam, já não tinha mais nada a ver com o Mercosul. O Mercosul virou bode expiatório para eles pedirem outras coisas aos 45 do segundo tempo. Felizmente o acordo vai sair, e eu acho que é um acordo hoje que, inclusive, dá um sinal muito positivo de abertura comercial. Porque o que a gente está vendo pelo mundo afora são países querendo aumentar a tarifa, aumentar o protecionismo. E esse acordo em si, ele reduz o protecionismo entre Mercosul e União Europeia e pode beneficiar principalmente os consumidores. Professor, a gente já falou aqui, tratou dos benefícios aos brasileiros desse acordo. E na Europa, os produtores franceses são os que mais se opõem. Tem uma grande, enorme resistência ao acordo. Pelo texto atual, depois de quase 3 décadas de negociação, há de fato algum prejuízo que um produtor francês ou europeu deve ter? Alguma preocupação? Olha, do jeito que saiu esse acordo, com cotas adicionais super pequenas, aquelas que já existiam, né? Só para você ter uma ideia, vamos pegar a carne bovina, certo? A cota é de 100 mil toneladas. O Brasil exporta mais de 3 milhões de toneladas. Essa cota é para os 4 países do Mercosul. Ela responde por 4% da importação europeia, certo? 92% da importação da Europa é dentro da própria Europa, certo? Porque é lá que está a grande concorrência, porque lá é livre comércio. Quem mais ameaça os agricultores franceses não é o Mercosul, é a Romênia, é a Polônia, entendeu? São esses países mais ao leste que têm custos mais baixos do que os franceses hoje, certo? Que têm mais mão de obra, que têm menos, que tem inclusive uma geração lá de produtores com mais vontade de produzir, né? Lá na Europa está havendo um envelhecimento, na Europa mais ocidental, um envelhecimento dos agricultores, os jovens não querem ficar no campo, eles vivem sempre atrás de mais subsídio, então tem a produtividade bem mais baixa que a nossa hoje, então eles têm uma concorrência dentro da Europa, né? Não é o Mercosul que é o problema, porque o Mercosul no agro, o acesso é por cota, e no final ainda houve essa salvaguarda que dificulta o comércio, mesmo nessas cotas que foram negociadas. Então, eu não vejo, de forma alguma, o Mercosul como sendo problema. É coisa tradicional dos franceses, eles puxam a fila desses 5 países aí que foram contra, para conseguir tirar uma casquinha no final, mas eu não vejo grande impacto nessa área. Seria bom se houvesse, né? Para a gente seria bom, mas não vai ter grande impacto. E esse assunto vai sumir da mídia em pouco tempo, porque o acordo vai por si mesmo evoluir em muitas outras esferas. Professor, a gente já demorou tanto tempo, né, para esse acordo sair e estamos, né, nesse dia importante, nesse 9 de janeiro de 2026. Estou de olho aqui no nosso WhatsApp, no nosso YouTube, a manifestação dos nossos ouvintes, né, alguns preocupados, outros contentes que o acordo saiu, cada um na sua área, não é? Mas de uma forma prática aqui, não é?
quanto tempo vai levar agora para esse acordo começar a produzir efeitos diretos, concretos? Não vai ser imediato, como a gente bem sabe, não é? Mas em uma década, daqui 20 anos, menos, mais? Esse acordo vai sendo implementado progressivamente, né? Eu diria que para sentir realmente os efeitos dele aí vai até uma década, né? Certo? Até que haja liberação de comércio. Eu não conheço em todas as áreas quais que são esses cronogramas, mas normalmente é isso mesmo, vai levar talvez uns 10 anos para ser implementado. Na verdade, veja só, é uma integração que o Mercosul precisa, entendeu? A gente é muito pouco integrado ao mundo. O agronegócio é o setor mais integrado, é 50% da exportação, o Brasil é muito competitivo, mas a indústria brasileira é pouco integrada. Os serviços brasileiros estão pouco integrados. Quando a gente olha o mundo de hoje, você vê que existe muita integração na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, né? Não é só a China, toda a Ásia está muito mais integrada, né? Você pega grandes empresas de vários países asiáticos, Japão, Coreia, Malásia, Tailândia, com muita presença internacional, muito mais do que a nossa. Então a gente tem que também se integrar de alguma forma. Isso ajuda a gente a ganhar competitividade. O agro, na verdade, ficou competitivo quando a gente teve que competir lá fora a partir dos anos 90, que a gente entrou na soja, no milho, no algodão, nas carnes. Antes a gente era só café, cacau, era só basicamente produtos tropicais durante 470 anos. Daí veio o Centro-Oeste, a gente entrou no centro da alimentação e a competitividade brasileira explodiu no agro quando a gente foi concorrer lá fora. Concorrer lá fora é concorrer com os melhores do mundo, certo? Então, eu acho que é o que a indústria tem que ter aqui no Brasil também, e o setor lá de serviços também. O Brasil tem que fazer parte muito mais forte das cadeias globais de valor, né? Eu não consigo ver nenhuma vantagem de um país que permanece isolado do mundo, com tarifas altas e com proteções enormes, né? Eu acho que esse processo, é claro que tem que ser paulatino, é claro que tem que ter ajustes, mas é um processo que eu acho que beneficia a economia e a sociedade brasileira. Esse, professor, é o maior acordo do gênero no mundo. O senhor mesmo destacou que é um mercado estimado de aproximadamente 720 milhões de consumidores. O Brasil, como o principal país do Mercosul, e esse acordo como um todo gera um impacto global? Quais as movimentações que a gente pode ver a partir da assinatura desse acordo, não só dos dois blocos? Olha, eu acho que talvez o primeiro impacto que ele vai ter é fazer o Mercosul ter que se integrar mais, sabe? Porque o Mercosul tem um monte de falhas, né? Tem um monte de exceções, né? Produtos que nunca entraram no acordo, regras que nunca foram avançadas, né? Então agora a gente tem um acordo entre dois blocos, não é um acordo entre dois países, são dois blocos, né? Que chegam a mais de 700 milhões de pessoas. Então vai ter que haver uma harmonização de regras, não só de comércio de bens e serviços, mas também de regras. E este tipo de harmonização é mais ou menos o que a gente também estava fazendo lá na OCDE, participar mais do conjunto de regras internacionais na área de serviços, de investimentos, de propriedade intelectual e de muitas outras áreas, né? Eu acho que é positivo, é um processo de integração que, se funcionar com a Europa, vai funcionar com vários outros países. Vamos lembrar que na América Latina, todos os países da costa do Pacífico, do Chile ao México, todos eles têm acordos muito fortes assinados com os Estados Unidos, Europa e outras regiões do mundo. Aliás, o Chile mesmo tem mais lá de 30 acordos, o México também. Então, esse processo de integração é positivo. É claro que tem que ter salvaguarda, é claro que a gente tem que cuidar do custo Brasil, mas quem sabe o processo integrativo não vai, no fim, ajudar a gente a resolver os nossos problemas domésticos e aí ter uma economia muito mais ágil e muito mais internacionalizada. Marcos Yankee, professor sênior de agronegócio global do INSPER, falando sobre essa possibilidade enorme de assinatura do acordo de livre comércio entre União Europeia e Mercosul na próxima segunda-feira. Sei que o senhor tem outros compromissos também. Muito obrigado pela participação aqui com a gente na Rádio Bandeirantes. Um abraço. Muito obrigado, sempre
à disposição e parabéns pelo trabalho de vocês, que eu gosto demais.